Quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, tempo do Natal depois da Epifania. Viram Jesus andando sobre as águas. Um dia santo e abençoado, amados de Deus. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52, com o sermão de Orígenes de Alexandria. Abra seu coração para a palavra de Deus. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaída, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sermão de Orígenes de Alexandria. Coragem, sou eu. Se em alguma ocasião chegássemos a tombar no recife das tentações, recordemos que foi Jesus quem nos mandou subir na barca da prova e que quer que lhe precedamos na margem oposta. Pois é impossível, para quem não passou pela tentação das ondas e do vento contrário, chegar àquela margem. Assim, quando nos víssemos cercados por múltiplas dificuldades e, mediante um esforço moderado, tivéssemos de certa forma conseguido esquivar-se delas, imaginemos que nossa barca se encontra em mar aberto, sacudida pelas ondas que desejariam fazer-nos naufragar na fé ou em alguma outra virtude. Porém, quando víssemos que é o espírito do mal que ataca-nos, então temos de concluir que o vento nos é contrário. Contudo, quando suportando o vento contrário tivessem transcorrido as 3 vigílias da noite, isto é, das trevas que acompanham a tentação, lutando intrepidamente de acordo com as nossas forças, procurando escapar ao naufrágio da fé, a primeira vigília representa o pai das trevas e do pecado, a segunda seu filho, o adversário, em revolta contra tudo o que traz o nome de Deus ou o que é objeto de adoração. A terceira, o espírito inimigo do Espírito Santo. Estejamos seguros que, vindo a 4ª vigília, quando a noite vai adiantada e está prestes a amanhecer, o Filho de Deus virá junto a nós, caminhando sobre as ondas para acalmar o nosso mar agitado. E quando víssemos que o Verbo nos aparece, talvez nos assustemos antes de percebermos de que estamos na presença do Salvador e, crendo ver um fantasma, gritaremos atemorizados, mas ele nos dirá em seguida: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Embora na narração do Evangelho de hoje, segundo Marcos, não cite, sabemos, segundo a narração de Mateus, que Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. Se entre nós se encontrar outro Pedro, mais fortemente comovido pelas palavras de coragem do Senhor, esse Pedro em caminho para uma perfeição que ainda não alcançou, descendo da barca, como fugindo da tentação que o acometia, em um primeiro momento, andou querendo aproximar-se de Jesus sobre as águas. Porém, sendo a sua fé ainda insuficiente e agitado pela dúvida, sentirá a força do vento, sentirá o medo e começará a afundar. Mas não afundará, porque gritando se dirigirá a Jesus suplicando: "Senhor, salva-me." E imediatamente também a este Pedro que lhe suplica dizendo: "Senhor, salva-me." O Verbo lhe estenderá a mão e socorrerá a este homem, agarrando-o no preciso momento em que começava a afundar, e lançando-lhe em face sua pouca fé e o ter duvidado. Contudo, observa que não lhe disse incrédulo, mas homem de pouca fé, e que acrescentou: "Por que duvidaste?" Como alguém que, apesar de ter um pouco de fé, vacila e não se comporta de modo contrário. Momentos depois, tanto Jesus como Pedro subiram na barca e o vento se acalmou. Os que estavam na barca, percebendo de que perigo foram salvos,
o adoraram dizendo: realmente és o Filho de Deus. Amém. É impossível para quem não passou pela tentação das ondas e do vento contrário chegar àquela margem. Coragem. Senhor, dai-nos força e perseverança. Amém. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se é novo por aqui, se inscreva e fique por dentro do conteúdo do canal. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam os sermões dos mestres da fé católica. Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe o seu dia.